no trabalho especificamente, sucesso para mim é formar pessoas. Eu tenho orgulho eu até parei de falar porque eu estava ficando chato, mas assim, eu vou em eventos de saúde, eu encontro duas ex-secretárias que têm uma carreira, uma é diretora aqui, outra é diretora lá. Eu tenho uma pessoa que eu contratei, nem era da saúde, como executivo júnior no São Luís, hoje é diretor no Fleury. Então, isso para mim é ter sucesso, cara. Ver as pessoas que você pôde, de alguma forma, ter um impacto positivo na vida delas. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento de carreira médica do Brasil. Hoje temos um convidado simplesmente imperdível. Se você quer entender o futuro da saúde digital, inovação, inteligência artificial e como a medicina pode se tornar mais eficiente, humanizada e conectada, então já senta aí, aumenta o volume, presta atenção, porque o papo de hoje vai te transformar. Nosso convidado de hoje é um dos maiores estrategistas da saúde digital do Brasil, grande André Luiz Vilas Boas e Silva. Ele tem uma trajetória impressionante de mais de 20 anos de experiência, liderando grandes redes hospitalares, operadoras, health techs, passando aí por gigantescas como Redditor, Unimed, MV, HCor, além de ser um dos grandes nomes hoje da iniciativa FIS, o maior festival de inovação e empreendedorismo em saúde da América Latina. Ele também é cofundador da Rafa Health Wallet, mentor de Health Techs, advisor estratégico de grandes empresas de tecnologia em saúde e um entusiasta em inteligência artificial aplicada à medicina. Mas calma, 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 ainda tem muito mais. Além de toda essa bagagem técnica e de gestão, ele é um grande líder humanizado e tem uma forte atuação em impacto social, sendo idealizador da Casa Antônio Baiano, um projeto incrível de sustentabilidade e apoio a moradores de rua. Ou seja, hoje vamos falar sobre inteligência artificial, inovação, liderança, empreendedorismo e como a tecnologia está revolucionando a medicina. Então, antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, aproveite agora. Vocês sabem que 98% da audiência do Fala Doutores não é inscrita no canal, então temos aí uma oportunidade de crescimento gigantesca. Bora crescer essa comunidade de médicos e profissionais de saúde que querem estar à frente do mercado. Agora sim, sem mais delongas, fala, grande André, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Ricardo. Primeiro, queria agradecê-lo por essa oportunidade. Realmente é muito importante a gente poder fazer essa troca, porque, na verdade, quando a gente vai respondendo e vai conversando, a gente vai relembrando também um pouco da nossa trajetória, e isso acaba sendo muito importante para a gente também, né? Então, muito E eu obrigado. tô super animado com você aqui. Sou um super fã dos seus posts no LinkedIn, suas colocações aí nos grupos aí que a gente tem afim. Então, tô aqui animado para tudo que você vai contribuir aí para o nosso público e, obviamente, para mim, que sou o maior egoísta aqui. O grande beneficiado dessa história sou eu, né, poxa? Não, obrigado. Realmente eu sempre acho que a gente aprende muito também nesses momentos. Obrigado mesmo. Tá bom. André, me fala, como é que o André se forma aí como homem e profissional? Me fala aí como é que era a tua estrutura familiar antes de chegar aí nos teus tempos de Xerox. Não, perfeito. Eu venho de uma família bastante simples, né? E como muito das histórias que a gente conhece, e tive um avô carroceiro, um avô baiano, que era conhecido como vô baiano, seu Antônio Baiano, por isso que vem a homenagem que eu fiz ali naquela iniciativa. E, e fui permeando ali o interior de São Paulo, onde eu nasci, na Ah, cidade você de não é da Assis. capital, não? Não, eu nasci numa cidadezinha, assim, bastante até conhecida aqui em São Paulo, que é Assis. Uhum. Fica aproximadamente uns 450, 500 quilômetros. Morei ali na região, em algumas cidades. E por uma transferência do meu pai, acabei vindo para Itanhaém. Então, tive um período ali de quase 5 anos
onde tive uma adolescência interessante ali na praia, né? E né, O que era muito. o hobby? Então, ali eu tava, tentei, como todo mundo que mora na praia, tentei surfar, fazia aquele esforço para surfar ali, né? Tomava mais caldo do que qualquer outra coisa, mas eu gostava da experiência ali de estar no mar, né? O mar sempre foi uma coisa muito, assim, na verdade eu conheci o mar quando eu mudei para lá, aos 13 anos. Isso já foi uma coisa bastante significativa ali. Mas depois eu aprendi a gostar muito. Gosto mesmo de ficar dentro da água, sabe? Eu gosto do mar. E aí acabei de Itanhaém, um caminho meio natural. Eu vim estudar, primeiro eu vim estudar só computação, saía todo sábado às 5 da manhã de Itanhaém para estudar em Santos. E ganhei, eu tinha ganhado um computador do meu pai, então, assim, aqueles que ligam na televisão, sabe, TK-95. E aí, enquanto meus amigos ficavam surfando, eu ia estudar. Aí chegava tarde, de volta em casa, em Santos. Daí a E DOS eu já tinha o Windows já. não, ainda não tinha Windows, era DOS e tinha ainda uns computadores não era Microsoft, não, era outra marca, Microtech, alguma coisa assim. Tinha uns Apples, era isso. Aí eu aprendi Basic, COBOL, essas coisas. E com isso eu acabei recebendo a minha primeira proposta de emprego, né? E culminou com a ida para Santos, aí mudamos para Santos, onde eu fiquei quase um pouco mais de 15 anos. E foi exatamente lá que eu entrei na Xerox. E tem uma história interessante, porque eu logo comecei com dois empregos. Aos 19 anos eu tinha dois empregos de 6 horas cada um. E os dois de programação. Então você imagina, eu ficava 12 horas programando COBOL, ganhava bem para minha idade, então nem se fala, comprei carro, moto, essas coisas com meu Isso dinheiro. daí é o quê? Morava sozinho? Morava com teus Não, pais? eu morava com meus Tá. pais. E morei com meus pais até casar, meu primeiro casamento. Uhum. Casei já estava na Xerox, casei com 30 anos. E foi interessante porque com essa questão aí de eu trabalhar bastante, acabei fazendo uma carreira boa, fui indo, seguindo a carreira, logo comecei a ser gestor de equipes e abri uma própria software house, Uhum. que eu fiquei 3 anos, depois eu acabei vendendo para o meu sócio. Mas foi interessante, isso é muito importante na minha carreira, porque quando eu estava lá na empresa, eu falei, eu não, o sócio era fantástico, mas ele queria ir para baixo, eu queria ir para cima, então eu respeitei a posição dele e falei, a melhor coisa é eu sair. E eu não estava fazendo nada, e eu estava com uma namorada nova, e ela foi chamada por um amigo para fazer um teste para estagiário na Xerox. E você imagina, eu já tinha quase 7 anos de carreira ali, é, é, 6 anos mais ou menos. E aí, rapaz, eu peguei e ela foi, mas eles queriam alguém do terceiro ano. E como eu tinha trancado a faculdade para poder, até por questão de dinheiro e também para poder trabalhar ali na minha empresa, eu fiquei 2 anos trancado e aí eu estava no terceiro ano. Eu falei, pô, então vou lá, né? Eu já conhecia a Xerox, pô, multinacional, fui lá. E aí eu acho que foi a primeira lição de saber fazer as escolhas. Então, quer dizer, na verdade, é a segunda. A primeira foi estudar computação, sair aos sábados de 5 da manhã, voltar à noite, porque depois eu fazia laboratório, eu era monitor do laboratório. Você fazia o Chegava quê? Ciência da computação? ciência da computação. Tá. E aí, e na Universidade Católica ali de Santos. Uhum. E aí, com isso, a segunda escolha foi. Eu falei, pô, eu não tive nenhum tipo de ego ali na hora de falar, não, vou ser estagiário, mas eu vou ser estagiário de uma grande empresa. Já tinha sido chefe, já tinha sido dono de empresa, né? O que seria hoje microempresa. Sim. Mas eu fui. E aí, dali fiquei 11 anos na Xerox. E comecei E, como. e, e a namorada da época não entrou. Não, porque era uma vaga só, mas aí ela já era quarto ano, ela já tinha pouquíssima chance, né? Mas casei com ela, então já foi bom, né? Porque acabou que deu certo.
E aí fiquei lá na Xerox, assim, um pouco. O meu estágio durou só 6 meses, foi efetivado. Logo depois de um O que, ano, que esses 10 anos de Xerox trouxeram para tua vida? pois é, exatamente assim, essa bagagem de uma multinacional, né, que me treinou muito, me formou muito em venda consultiva. E a venda consultiva, ela até hoje, aliás, na área de saúde, eu comecei a ouvir falar de venda consultiva uns 2, 3 anos para cá. Claro que já existia, mas assim, ainda ouço como sendo uma novidade, e a Xerox realmente foi uma escola de negócios, né? Ela fiz diversos cursos, e também participei de projetos muito grandes. O último projeto lá na Xerox, eu fechei um contrato depois de 2 anos de negociação de 20 milhões de euros, né? Então, assim, Caramba. é um projeto gigante para fazer os manuais dos celulares da Siemens, ainda que estava no auge ali a Siemens ainda com celular e tal. Então, ela me trouxe muita formação técnica mesmo em vendas, em negócios. Trouxe também, tenho que dizer, boa parte da minha estrutura financeira, né, de imóveis que eu comprei, essas Uhum. coisas, a Xerox que me deu, grandes salários, né? E fiquei também 5 anos atendendo a Embraer exclusivamente. Claro que era um grande contrato, a gente produzia os manuais das aeronaves, 7 milhões de páginas por mês. E eu aprendi exatamente a vender todo dia para o mesmo cliente. Que isso Sim, é, sim. de verdade, alguma coisa que você só aprende na prática ali mesmo, porque não dá, nem que você queira ser malandro, não dá para você fazer venda quadrada. No outro dia você está Uhum. lá. Então você aprende a identificar oportunidades, você tem que fazer os contatos ali dentro da própria empresa. Então foi um grande aprendizado. E aí a Xerox estava indo já para um declínio aqui no Brasil, principalmente, né? Hoje eu fico até feliz de saber que ela diminuiu, mas ela continua forte, mas no Brasil nem tanto. E eu estava para cima e ela para baixo. Então aconteceu aquelas coisas que acontecem na nossa vida. Um headhunter me ligou. E aí disse: Bom, eu tenho uma vaga num hospital. Eu falei, aí eu falei, não, isso aí não me interessa, né? E aí foi interessante, porque eu acabei até não falando tanto do meu momento aqui, mas eu tinha me separado e eu já engatei praticamente num outro relacionamento, só que aí dois divorciados, a velocidade foi grande, né? Não dá para você ficar brincando de namoro, né? Nessa situação. E Vocês já hoje. tinham filhos, André? E não, então, nenhum dos dois tinha filhos e hoje nós temos Tá. três e Aham. temos aí 20 anos de casamento já. Então, Legal. lembrei disso porque exatamente foi tudo junto, cara. Isso é bem maluco, né? Não, não, Acontece não. A tudo. casa não existe, né? Não existe. Então veio o convite. Eu morava em Santos no primeiro casamento, subia a serra todo dia. Aí eu já tinha comprado um flat aqui em São Paulo. Aí divorciei, separei, divorciei, tudo muito, muito junto. E esse convite foi bem assustador, assim. No começo eu ignorei o convite, mas ele insistiu até eu ir lá para a entrevista e depois me convenceu a falar com o CEO do hospital e era o Hospital São Luís, né? E era o Hospital São Luís exatamente procurando um executivo que apoiasse eles, primeiro, no lançamento da terceira unidade, que é aqui na Zona Leste de São Paulo. Quando que você está fazendo? Quando que a gente está falando? Que data é mais ou menos Nós estamos isso? falando de 2005, exatamente. Pô, 2005. então, o mercado de saúde completamente diferente, Muito. completamente imaturo. Você chegando É. com uma bagagem de Xerox assim, com um status gigantesco, né? Não, foi um status de contratação mesmo de jogador de futebol, apresentação, foi Ah, muito. esse Red Hunter era bom, hein, cara? Ele era bom, porque, cara, ele era um headhunter pequeno, assim, aquele boutique, né? Eu nem usava Aham, esse termo boutique. E me convenceu. E quando eu fui falar com o diretor, ele era da família, eram duas famílias. aham. E, né, e já estava indo para a quarta geração, terceira, quarta geração. Então, assim, eles estavam
realmente precisando já tomar essa decisão de venda. E aí eu vim ajudar nisso também e deu certo. A gente acabou lançando a unidade 3 ali na área Franco e depois houve a venda para a Redditor, né? Uhum, E só que assim, cara, na entrevista eu perguntei o que que eu tenho que fazer, que é uma pergunta que jamais eu oriento alguém a fazer, né? Quer dizer, que quando você vai numa entrevista, você pergunta o que que você tem que fazer. Aí eu falei, puta, eu não sei o que faz um diretor comercial de hospital. A minha visão de hospital era ali a recepção, enfermagem e médico. uhum, Só isso que eu acho. Eu só via isso no hospital, não via mais nada. E hoje a gente sabe, eu sei, né, na prática, que o hospital ele é um multi-empresas, né? O hospital tem restaurante, o hospital tem lavanderia, o hospital tem hotelaria, o hospital tem contabilidade, o hospital tem tudo dentro de um hospital. São muitas empresas dentro de um hospital. E eu aceitei, tive apoio de um time que já estava lá, reestruturei toda a parte comercial. Posso dizer para você que eu ajudei a criar um modelo que hoje é o modelo usado nas áreas comerciais uhum. dos hospitais, porque não tinha um negociador, assim, as pessoas faziam muita burocracia, glosa, tudo junto. Todo mundo atendia a conta, as mesmas contas. O cliente ligava, alguém atendia e resolvia. E aí dividi em carteiras de clientes, uma carteira com cabeçada pelo Bradesco, outra encabeçada pelo Sul América, outra pelas Unimedes, né, entendeu? Aí criei o executivo de negócios, o assistente comercial em duplas, e organizei como eu tinha aprendido, e comecei também. Naquela época eu já Não era. tinha, não tinha né, comparação a uma estrutura de governança que você tinha lá para o que você pegou, né? Você Não teve que tinha, estruturar isso. não tinha contratos com as operadoras. Quando tinha o contrato, não tinha tabela de preço. Dizia tabela própria do hospital. Não tinha pacotes, zero pacotes, né? Em um ano eu criei 100 pacotes e negociei com Sul América, principalmente, depois Bradesco e com os demais. Acabei ficando Ah, conhecido. e foi muito um momento de início de regulação, né, André? Então estava acabando um pouquinho a ciranda financeira, né? Tava acabando aquela coisa da conta totalmente aberta também e pressão nos OPME. A gente teve, eu participei do famoso CD, né, do Bradesco, que o Aham. Bradesco chamou todos os prestadores e entregou um CD com o OPME e disse, ó, eu pago isso a partir de agora. Você pode usar qualquer marca desde que você cobre o que está aqui nessa tabela. Muita gente tentou relutar ao máximo ali. E aí, acho que aí mais uma vez, né, a Xerox me ajudou porque a venda consultiva, você entende que o negociador, ele tem duas camisas. Ele tem a camisa de quem paga o salário dele e ele tem a camisa do cliente. E ele tem Uhum, que defender as duas partes, né? uhum, Ele tem que defender, quando ele está numa reunião ali no cliente, ele defende a empresa dele, mas quando ele volta para a empresa dele, depois de uma reunião, ele tem que ter a coerência de saber o que foi dito para o cliente, que faz sentido, né? uhum, E defender ali dentro, né, o cliente. Então não há, como eu vejo ainda hoje, cara, depois de 20 anos ainda vejo briga entre quem é de hospital, quem é de operadora e tentando como se fossem inimigos, sabe? Eu até brinco, né? Eu trabalhei a maior parte no hospital. Eu digo assim: você acha que o pessoal que trabalha em operadora sai de manhã e pensando assim, hoje eu vou prejudicar algum hospital, uhum, deixa eu ver qual aqui. Não tem isso, cara. Cada um faz o seu melhor ali. E tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar, né? Em qualquer área, em qualquer profissão, né? E aí acabei ficando um pouco famoso ali pelas negociações. E, e Quanto eu tempo você fica lá? 2 anos e meio, um pouco mais. Conseguiu fechar O ciclo? que que você diz de fechar ciclo? Esses teus projetos, Ah, sim, você sim, sim, conseguiu consegui. Não, consegui concluir. implementar, fazer? Foi uma Sim, coisa. sim, a é, estruturação do time, os 100 pacotes negociados ali, as tabelas, a organização. Naquela época eu já era Lean Six Sigma, Black Belt, Caramba, que legal. eu era Green Belt pela Xerox. Não cheguei a fazer o Black, mas eu era Green Belt já naquela época e trouxe redesenho do O processo. Xerox, você se portava para quem? Fora Diretor,
Internacional ou Brasil? Na verdade, eu não reportava, que é mais difícil, mas eu era líder matricial de 12 países, Ah, então, da América Latina. Isso é difícil porque presidentes de pequenos países, de presidentes de Xerox, claro, de países pequenos ali, da América Central, por exemplo, se reportavam a mim entendi. naquele projeto, naquela negociação, né? Essa da Siemens, por exemplo, é um caso. Oh, e você começou como estagiário, né? Estagiário, é. Isso é muito legal, né? É muito legal. E outra coisa que na Xerox eu já fui como diretor, no São Luís eu já fui como diretor, então eu Uhum, saí da Xerox com um cargo mesmo de Global Account Manager, uhum. mas era um Account Manager, né? Era um VIP ali, mas era a Global Account Manager. E aí eu pulei o nível gerencial, Uhum. né? Gerência de equipe, eu nunca fui. E aí já pulei para diretor e de lá para cá sempre diretor, superintendente, diretor-geral de hospitais, né? E Tá, tal. nessa transição, que Uhum. momento que você entra meio que num voo de cruzeiro? Você fala assim, eu tô na minha zona de conforto aqui. Acho que zona de conforto não é uma boa É. colocação, mas que você fala assim, eu sei o que eu tô fazendo. Demorou muito, porque assim, eu sou um pouco arrojado, né? Na Xerox eu já fui escolhendo sempre as áreas novas que a Xerox criava, eu me candidatava a elas. Acho que isso é parte do meu sucesso. Mais uma vez, eu falo muito, como eu mentoro jovens, principalmente, eu falo muito do poder das escolhas, né? Acho que a Uhum, gente é feito dessas escolhas. E aí, é, eu via amigos meus que ficavam fazendo a mesma coisa e a Xerox foi fechando as filiais e eles foram ficando e foram sendo demitidos, né? E eu olhava assim, onde a Xerox está indo, eu quero estar ali. E aí eu me candidatava, né? uhum, E essa mudança para a área de saúde foi extremamente arriscada, sair de uma multinacional, ir para um hospital familiar, né? Num segmento que eu não conheço. Então, essas escolhas é que fazem mesmo a carreira. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que nunca, assim, na verdade, porque por conta de ser muito arrojado, com para de ser humilde, André. Poxa. não, mas é que com 5 anos de. Eu estava 5 anos na área de negócios de hospital. E aí eu recebi um convite, foi um processo conduzido pela FESA. Eu estava na Itália de férias, batizando meu filho do meio, que foi batizado lá. E aí eu recebi um convite. Fiz as entrevistas, olha só, em 2010. Eu fiz entrevistas por vídeo, cara. Já era um negócio que Pô, não tinha. 2010? 2010. Muito comum, né? Não era muito comum. Estamos falando de 20 anos, 10 anos antes da pandemia. E aí e era para ser superintendente geral do Hospital Vita em Curitiba. Então você vê, Uhum, assumir a direção geral de um hospital em outra cidade, com 5 anos de experiência na saúde. Foi não sendo médico. Então cheguei lá. E aí dei um pouco de sorte, como sempre, porque eles estavam renovando o processo de acreditação canadense. uhum, E isso me ajudou muito, cara, porque eu comecei a participar de todas as reuniões, né? Porque a canadense, você sabe, ela é formada em times, né? Você tem vários times que vão se juntando, cada um fazendo alguma coisa, e no final, para entregar ali a qualificação, né? A certificação. E aí, nessas reuniões dos times, eu fui aprendendo muito rápido, sobre o hospital e também eu tinha que aprender sobre como ser um superintendente geral, porque uhum. nunca tinha sido, né? E eu estava numa cidade que é conhecida por ser extremamente bairrista, né? Curitiba, a gente sempre ouve que eles, muitas Foi a vezes. família toda? Então, era para ir, e nessa ocasião eu estava com dois filhos, e o mais novo, o mais velho 13 e o mais novo 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, sempre pensando assim, eu vou levar a família depois de 6 meses, assim, né? Porque você tem que chegar, Baixar um pouquinho o mato, né, pô? saber se vai dar certo, né? Mas aí veio a surpresa da nossa filha, né? Que é a terceira, terceiro filho. E aí a gente adiou.
E eu passei um ano fazendo São Paulo-Curitiba toda segunda e toda sexta. Um ano. Eu passei em um Pesado, hein? ano, 2 finais de semana que eu passei, que eu emendei lá, por conta de eventos que tinha no final de semana. Tinha Aham. corrida de rua, algumas coisas assim. E foi uma experiência muito rica, fiz bons amigos, alguns bons amigos ainda até hoje eu tenho lá em Curitiba. Acabei também, assim, depois entendendo um pouco, que eu nem consegui entender, mas, por exemplo, um dos donos do hospital era o Balestrin, Ah, é? que eu acho que ainda hoje ainda é. Aham. E, mas eu não tinha tanta proximidade assim naquela época dele. Ele não ficava lá em Curitiba, Sim, ele, o sim. presidente, ficava em São Paulo. Hoje eu tenho mais proximidade com ele do que naquela época. Então, assim, o mundo é muito circular. Hoje ele é um mentor para mim. Eu tenho alguma coisa assim que eu quero discutir com alguém mais experiente, eu chamo Balestrin. Mas, E, André, e aí eu acho né, que esse ponto é super relevante, né? Porque por mais que vocês não tenham tido tanto contato, você entregou e não fez besteira, né? E a não fiz. vida é uma roda, né? Isso é que você está falando é muito importante, porque até a Xerox, eu era muito o André da Xerox. Eu ligava para o cliente e falava: "Ó, aqui é o André da Xerox." Eu só comecei a falar André Vilas Boas depois de uma mentoria. A coach me falou: "Não, você não é André de tal lugar, você tem um sobrenome." Sim. E eu não usava meu sobrenome, era assim, André da Xerox. Isso hoje é tão importante porque eu passei por várias empresas. Por isso que eu te falei que ainda acho que nunca não veio esse flat assim na minha carreira, assim, porque não foi tão simples também, foi bastante conturbado por conta das decisões. Da mesma forma que eu aceitei o convite, depois de um ano eu pedi para voltar, eu pedi demissão para sair, né, Uhum, de Curitiba. Aí voltei, eu não consegui me recolocar rapidamente. uhum. E aí tem um aprendizado, porque o que acontece? Eu passei a ser um diretor-geral de hospital novato, Entendi. com um ano de carreira. Sim, sim, sim. E eu vivenciei aquela situação que a gente escuta falar, que é o seguinte: eu chegava na entrevista e dizia, esse cargo não é para você. Ah, Eu não, provavelmente você era caro, né, poxa? Eu acho que não tanto quanto eles imaginavam, porque assim eu tive que aceitar um salário mais reduzido ali para ir para Curitiba, Entendi. porque eles queriam uma pessoa no começo ali da região. Aí eles foram acabando procurando fora, porque não encontraram lá na região na época. E só que eles queriam pagar o salário ali da região, que é um pouco menor, né? Uhum, Então eu acabei aceitando porque também para mim era uma novidade, né? uhum. Então, só que o problema não era muito esse mesmo do salário, era mais a questão do cargo. Entendi. Você não vai ficar satisfeito em ser um gerente, você não vai ficar satisfeito de ser, sei lá, ter outra função que não seja o Uhum. diretor-geral do hospital. E acabou que a minha próxima Você posição. concorda com isso, André? Desculpa te cortar. Não, eu não concordo. Assim, Agora que você dá agora que você como mentor sim. deve escutar várias pessoas aí te questionando, como é que é o seu comentário para o seu mentorado em relação a uma escolha como essa? Tem dois aspectos. Eu acho assim, quando a gente é jovem, mais jovem, a gente tem vontade de ter o cargo. A nomenclatura pesa. A idade é pouca e você tendo um cargo, por exemplo, de diretor, te Uhum, abre portas, né? Então não dá para querer que um jovem não se preocupe com isso. uhum, Eu tinha 45 anos nessa época. uhum, Então eu tinha 40 anos, desculpe. 40, fiquei lá um ano, 41. Então eu era novo ainda. uhum, Mas eu já tinha maturidade para pensar o seguinte, e no sentido da tua pergunta, eu oriento assim: avalie quais são as suas responsabilidades e qual é o seu pacote salarial, qual é o seu pacote de benefícios. uhum, A nomenclatura, ainda mais hoje no mundo que a gente vive, que todo mundo é CEO de startup. Eu sou CEO de startup, mas eu não posso me comparar em termos de carreira
com o CEO do Itaú, do Com Bradesco, da certeza. Vale, entendeu? Então, assim, é, então a nomenclatura, ela diz da empresa. Ela só tem significado na estrutura da empresa. Então, Uhum. primeiro, a quem você se reporta? Quais são as suas responsabilidades? Qual é o teu time? Né? É isso que vai dizer para o mercado quem você é, entendeu? Mais até do que o Perfeito. cargo. Mas, como eu disse, não é tão simples se você pensar assim quando você é mais jovem, porque o ego ali, ele conta, você quer ter o status de diretor de empresa, né? E É, outra curiosidade, uhum. essa saída aí essa interrupção em Curitiba, teve muita influência nesse conflito todo aí familiar? Filha nova, ponte aérea. Pesou muito mais a questão do salário, porque depois de 6 meses eu perdi os benefícios. E aí eu tive que Pô, que pagar bosta, hein? passagem, eu tive que pagar. Eu comprei um apartamento lá, isso foi bom, porque foi um investimento, ganhei dinheiro em um ano. Mas assim, quando passou um ano, eu cheguei num momento que ficar lá era caro e trazer a família também era caro. Desculpe, Entendi, continuar viajando era caro entendi. E e levar a levar a família para lá família também. também era caro. E porque existe também uma falácia que é a questão do custo de vida. Custo de vida no Brasil, o que muda é moradia. Moradia muda. Você consegue morar bem em Jundiaí, mas se você tem um padrão de vida em São Paulo, você não vai abaixar, não vai baratear esse custo de vida em todos os outros aspectos. Você vai tomar um vinho, você vai num restaurante, é tudo o Uhum, mesmo preço. Eu morei no Piauí, em Teresina. É caro comer em Teresina, é muito caro. Você vai achar o restaurante lá bem barato? Vai. lógico. Mas aqui em São Paulo você acha também. Mas Uhum, não é o restaurante que a gente frequenta, né? perfeito. Então, eu aprendi na prática que não tem essa, mas aqui é mais barato. Não é. Não é mais barato. Não é. A moradia, assim, o apartamento que eu comprei lá, pô, menos da metade do preço de um apartamento aqui em São Paulo, num bairro novo também, muito bom, mas uma aposta ali na região e tal. Então, assim, moradia influencia, mas o restante você pode ir para qualquer lugar do Brasil, que a não ser que você mude seu padrão de vida, vai ser o mesmo custo, né? Então, isso pesou mais. Aí eu fui ser diretor do IMED Santa Helena, que foi um grande desafio. Outro gigante. Eu era diretor hospitalar. A gente tinha era um trio ali. A gente tinha um diretor clínico, diretor médico e eu, fazendo toda a parte de operações e administração, né? Então os três se reportavam ali à operadora, só que numa fase pré-falimentar. Então você imagina você ser diretor de um hospital. Como é que foi isso, André? Eu queria te perguntar isso, hein? Você fica nos últimos anos da Unimed, né? Nos últimos meses, quase, né? Eu saí meses antes de quebrar. Foi muito Isso difícil aí porque a gente está falando 14, 2001, 15, né? 14, 15, 14, acho que é para 14 para 15. E aí o que acontece? Cara, você está num centro de custo, você não está num centro de receita. Então, até então eu era receita, né? Eu trazia receita para os hospitais, para as empresas. Eu passei a ser o centro de custo de uma empresa quebrando. Então, assim, o último que eles olhavam era lá o hospital, né? Uhum. E faltava muito recurso. Faltou recurso, faltou muito recurso. Eu tive que convencer os fornecedores a continuar prestando serviço. O cara da limpeza não sabia se ele ia receber. Aí, toda hora o cara ameaçava de tirar o pessoal. Segurança, todo mundo ali, os funcionários, com medo de serem demitidos, o Pô, que mas acabou. você gosta de desafio mesmo, hein? Pois é, mas é que quando você faz, cara, uma entrevista, isso é um outro aprendizado que eu tive, né? É muito difícil você fazer todas essas analogias, essas avaliações. Os processos, eles não são tão bons assim, para te dar Não, um. mas quando você entrou, devia estar muito melhor, né? Você fica o quê? 3, 4 anos, não fica lá? Não, não, eu fiquei menos, um ano mais ou menos, um ano e pouco.
Porque Ah, aí então você foi atropelado mesmo, né? Você pegou sim, literalmente sim, o sim, caos, sim. né? Não, eu já cheguei lá com esse. Não, quando eu cheguei lá, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui assim em público, mas é, quem me levou para lá disse, vai quebrar. Uhum. Então, se você quiser vir, eu tenho uma posição para você, mas não sei se dura 2 meses, 6 meses ou um ano. Ele disse isso. Caramba. Já era sabido internamente que era praticamente impossível ali a recuperação, né? E essa pessoa era, E você, claro, e você conseguiu ter um puta profissionalismo, André, de pô, acordar cedo e entregar mesmo sabendo que não ia conseguir ter uma retomada? sim, Isso é porque nessa difícil, né, hora. porra? Não, mas nessa hora você, pelo menos é mais ou menos como você cuida do teu filho. Eu me sentia responsável por aquelas 1.500 pessoas lá. Legal. E aí eu dizia, não, a gente vai fazer dar certo. Eu não estava muito preocupado se ia quebrar ou não, sabe? Isso Entendi. não. Nem prometia nada para ninguém nesse aspecto, mas fazer com que aquelas pessoas, enquanto estivessem ali, elas pudessem ser respeitadas, elas pudessem ter condições de trabalho, não faltasse material para uma cirurgia, por exemplo. Sim, 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 sim. A Faz Unimed, sentido, faz sentido, faz a sentido. Unimed ela tinha um contrato, só tinha duas empresas, a Unimed e Santa Casa, que tinha um contrato de que a empresa ela comprava, ela gerenciava, ela entregava todo o estoque de materiais e medicamentos. Então, você imagina, teu core business está dentro, está terceirizado. Uhum. E, e a empresa não sabendo se vai receber. E ficando com atrasos, havia atrasos, assim. Quando eu falo no receber, é tipo assim, receber 3 meses lá que já está pendente, né? Quer dizer, atraso era constante, atraso de pagamento. Então, esse era o problema, porque eu tinha que chegar e dizer o seguinte, olha, eu não te paguei o mês passado, mas eu vou te pagar o mês que vem. Quer dizer, pô, você imagina, cara, como você não pagou o mês passado, você vai pagar o mês que vem? Então, essa habilidade ali de negociação foi fundamental. Aí a gente eu usei estratégias, aí, por exemplo, por conta de bom relacionamento. Higienização, limpeza. Eu trouxe Brasanitas, trouxe Sodexo para apresentar uma proposta. Não sei como esses malucos apresentaram proposta. Para movimentar os fornecedores, para mostrar para os fornecedores que não estava assim a coisa, que se eles também não fizessem a parte deles, eu colocaria outro. Então eu comecei a usar essas estratégias de relacionamento que não tinha nada de errado, porque, claro, acabou que nem deu tempo de concluir as negociações, mas eram projetos reais, não eram projetos fake, né? Eu queria mesmo trocar alguns fornecedores ali, era a minha vontade, né, de fazer isso, mas acabou que não deu tempo ali. 10 anos se passaram e É, aí dá para olhar atrás e tirar aprendizados. O que você acha que sim. valeu a pena dessa jornada? Desse Ah, momento não. Unimed aí? Não, não, valeu essa questão de defender ali o time, né? Então, por exemplo, tem pessoas que são gratas ali. Eu consegui até fazer movimentações, algumas movimentações pequenas, mas consegui de formar algumas pessoas Uhum. e preparar essas pessoas para depois, né? Então, eu tinha uma secretária. Eu tenho uma coisa com secretária que quase todas eu acabo colocando em outras funções, assim. Porque não são aquelas secretárias que foram formadas para serem secretárias, aquelas pessoas que vão indo, acabam sendo secretárias, né? E eu começo a identificar habilidades. Então, eu fiz isso lá. Pus para cuidar da parte de logística, de facility, desculpa, que eu precisava. Em Teresina, né? Já pulando um pouco, mas em Teresina, a minha secretária, eu coloquei ela para cuidar de toda a parte de imagem antes de saber da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, ela foi fundamental, porque ela, se imagine, tomografia, ela era responsável pela imagem. E ela trabalhou muito, essa menina, porque, cara.
foi uma loucura, né? Você tinha que fazer tomo de todo o paciente, praticamente o protocolo dizia que você tinha que fazer tomo de todo mundo que tinha algum tipo de suspeita ali de Covid, né? E aí, assim, Quem te leva para Teresina é Newton ou Newton não estava ainda de presidente? Newton. No meu grupo de WhatsApp, cara, o grupo que eu mesmo criei foi bom, porque no mesmo grupo que eu criei, o Newton, eu coloquei alguma mensagem na época. Assim, eu vou pular porque a gente tem até pouco tempo, mas eu fui passando ainda por algumas empresas em São Paulo, fui para a Genética. Eu tive, na verdade, entre a Unimed e Teresina, eu tive na Genética e na deshospitalização. Tá. Também foi um grande aprendizado, outro tipo de negociação, mas eu voltei para business, que era um desejo meu, né? É um desejo que eu fui seguindo, só que teve a Unimed no meio aí, que fugiu um pouco do meu controle. Unimed Teresina, né? Porque eu queria voltar para business, eu criei três pilares na minha cabeça, na minha estratégia de carreira, que era permanecer na saúde, voltar para business e tecnologia, tá? Só que veio esse convite do Newton, quando eu mencionei que tinha deixado um laboratório de genética espanhol, que eu estava trabalhando, fiquei uns 3 anos lá, a Nin Genetics. Eu pus uma mensagem cuidadosa, né, para não ficar ali expondo a minha carreira. Mas disse, olha, eu resolvi sair, tive os meus motivos, não foram bons motivos assim, motivos de saúde, de estresse, burnout. Uhum. E aí eu acabei. E o Newton, pô, eu tenho uma posição, vou te chamar aqui para conversar. Caramba, aí eu falei, nossa senhora, mais uma vez. Aí era tudo que eu. Fugia, só tinha área de saúde que era igual, mas assim, não era business, era para ser diretor-geral dos hospitais, 2 hospitais em Teresina, 2.000 pessoas abaixo de mim, 5 diretores e acho que 18 gerências. E eu fui dia 20 eu negociei com ele em janeiro, comecei dia 4 de fevereiro. Quando foi Pré-lockdown. Quando foi dia 11 de março, meu aniversário, última coisa que eu fiz ali social foi a gente saiu para jantar com umas pessoas ali e foi lockdown, né? Aí cara, eu sozinho, eu fiquei 3 meses em Teresina sozinho, morando no flat. 3 meses não, 3 meses sem voltar para São Paulo, um ano em Teresina morando no flat, trabalhando 7 dias por semana. Até porque, assim, precisava trabalhar. Eu virei o líder do comitê de crise. Isso é outro desafio, né? Porque eu comecei a liderar médicos, cooperados, os cooperados, os conselheiros, Sim, sim. diretores, porque eu era o líder do comitê de crise, não tinha cargo. Eu era o Uhum. líder, né? Me lembrou um pouco aquela época de Xerox lá, que eu liderei pessoas que tinham cargos acima do meu. Uhum. Mas é outra coisa, cara, isso eu não quero fazer. Você ser diretor de hospital de Unimed sem ser cooperado, sem ser médico, eu não recomendo para ninguém. Não recomendo. Essa frase é boa. Não, né, não recomendo, cara, porque você tem que se reportar a um conselho que o cara ele também faz plantão. Sim. É muito confuso o sistema Unimed. E aí você não é médico, sabe? E aí toda hora eles lembram você, não, você não é médico, você não é cooperado. Então, Uhum. tipo assim, fica na sua, faz aí o teu trabalhinho. E o Newton sempre defendendo muito isso, né? Ele era vice-presidente, mas ele já era meu chefe ali. Ele nem era meu chefe oficialmente, para falar a verdade. Tinha uma outra diretora ali que era minha chefe. Mas o Newton abraçou também a missão da Covid ali. Ele era o principal líder. Ele aprovava coisas assim, vamos comprar respirador, vamos comprar, vamos criar mais leitos de UTI, vamos criar. E me ajudou demais. Sem ele, eu não teria feito nada ali, sabe? Ah, não. Newton merece a citação que ele é um apaixonado aí pela saúde e É. é uma pessoa que ajuda e faz diferença pra caramba. E aí eu voltei de férias aqui para São Paulo e aí veio mais uma daquelas coisas da carreira que eu recebi fui indicado por um amigo e fui procurado pela Mevo, que chamava Nexodata ainda, que hoje é, né, a Mevo Receitas Digitais. E aí eu vou te falar.
além da Aí você entra na inovação mesmo. aí eu Você volto volta para um minha pouco, né? origem, Porque né? exatamente, É, isso. eu volto para minha origem de tecnologia e aí eu consegui os três pilares: saúde, Legal. tecnologia e business. E foram 2 anos riquíssimos assim, mas eu queria mencionar assim que surpreendentemente uma health tech ainda tinha estava no começo mesmo ali, estava nos primeiros rodadas de investimento. Já tinha aumentado um pouco o número de colaboradores, mas ainda eram poucos, é, porque foi muito rápido, né, o crescimento da Mevo. E o processo seletivo me chamou muita atenção, que foi um pouco do que eu estava falando lá atrás, da dificuldade de você tomar decisões em processos que são muitas vezes duas entrevistas, três, né? Uhum, Na Mevo, não, cara. O diretor sócio, que depois virou meu chefe, que é o César Gianotti, falou bastante comigo. Depois, os dois fundadores falaram mais de 1 hora comigo, cada um. Tudo por vídeo, né? Porque era pandemia. uhum, Depois RH, sabe? Depois o César de novo. E um cuidado muito grande, primeiro, de explicar o business, de explicar os desafios, colocar quais seriam as minhas dificuldades ali e me convencer de ir também. Isso foi legal, assim, sabe? Todos eles o tempo todo. Não, vem para cá, você vai gostar, tal. E aí foi assim, você imagine, eu tinha uma secretária em cada hospital, aí eu tinha 5 diretores, 18 gerências, 2.000 pessoas. Quando eu venho para Mevo, eu passo a trabalhar na minha sala, sozinho, completamente sozinho, com o apoio do César. um E lógico, literal camaleão, né? pois é, cara, e aí, assim, e outra, o César, ele fala que criou um monstro, né, porque eu tive um resultado genial. Dos últimos anos, foi onde eu mais ganhei dinheiro. Foi lá. Porque eu tinha um variável que era muito bom e eu trouxe o resultado, né? Eu ajudei a Mevo a entrar em 300 e poucos CNPJs ali naqueles 2 anos. Meu Deus, pô. Praticamente todas as grandes redes a gente entrou, né? E eu era exatamente quem tinha os grandes clientes na carteira, né? E o César fala que ele me transformou no monstro porque, assim, eu dizia para ele, eu não sou finder, cara. Eu não sei fazer esse tipo de venda. Eu sou farmer, eu sou venda consultiva. E ali não tinha muito tempo de venda consultiva, porque a Mevo não era conhecida e não tinha uma base de cliente para trabalhar. Agora, o farmer trabalha em cima de uma base de cliente. Ele vende, Sim, sim, sim. né, faz upselling ali. Não, era vender tudo. Vender o conceito, vender o produto, tudo, né? E descobrindo novos clientes. Então, foi bem legal. E aí, tudo é uma questão de preparação, né, Ricardo? Porque isso me foi útil na questão do empreendedorismo, né? Aí, da Mevo, eu acabei indo para a MV, tive uma fase que eu fiquei fazendo só advisor, uma fase Uhum, curta, que fui para a F-Câmara, fui contratado pela F-Câmara como executivo, mas tá. fiquei muito pouco tempo, porque aí recebi um convite para ir para MV, né? Uhum. E fiquei lá o ano passado e saí de lá por conta do conflito de interesse com as empresas que eu estava empreendendo, principalmente com a Rafa, que já eu não. E aí entra em Rafa, pô. Tô aqui angustiado, poxa Pois é, vida. então, aí. Que é, que, que, que é Rafa Health Wallet? Vamos lá, então, a Rafa foi uma outra situação que uma outra, hoje minha sócia, ex-MV, me apresentou uma plataforma chamada April Health e apresentou uma vez, eu olhei, mas não dei muita atenção, e sempre em eventos. Aí ela de novo, André, vem cá, quero te mostrar o que é isso. Aí um dia eu parei para olhar com mais atenção no evento e falei, pô, gostei dessa ferramenta aqui, só que eu falei para ela, só que é o seguinte, eu quero mudar o nome, quero mudar o modelo de negócio. Pô, mudar tudo, né? Mudar nome, mudar. Aí foi exatamente o que aconteceu. E a gente falou, bom, só que não, vamos criar então uma nova empresa. E aí nós, então, a sociedade hoje tem mais três sócios, mas eu, ela e
exatamente o fundador da April Health, cada um com Uhum. um terço. Por quê? Porque eu vi que a tecnologia era legal, o produto muito bom, mas eu queria exatamente esse modelo Open Health. Então, para Uhum. mim, era um pressuposto. E a April Health, ela é focada, ela ainda existe, né? Então, hoje a gente entende isso como um grupo econômico, porque o repositório que a gente criou, tanto faz ser April Health, Rafa ou White Label, é um só, né? Tá. Porque o prontuário é do paciente. Então, isso é o que eu briguei ali para criar um modelo novo, porque essa interoperabilidade, quando você pensa realmente entre as instituições, a não ser mesmo que venha de vez a RNDS, a gente torce para que venha, Uhum. que aí vai ser imposto, né? Quer dizer, você tem que mandar os dados de atendimento para a plataforma, para o repositório do RNDS. Não vai acontecer por uma decisão de compartilhamento entre instituições. É muito difícil você pensar que a Mil vai compartilhar dado com Sim, sim, sim. Redditor, etc. Então, o que que eu criei? Estava muito claro na minha cabeça. Eu não preciso que eles compartilhem, porque eu só preciso que eles compartilhem com o paciente. Perfeito. E o paciente tem direito por lei. Então, Uhum. eu peguei o mesmo produto, que ele tem três pilares. Ele tem o pilar, o mobile, que é o nosso canal de comunicação ali com o paciente, que no cenário B2B, quase sempre a gente adota o mobile do cliente, que já tem, e aí eu Uhum. coloco as minhas features, né, os meus recursos ali que faltam. O repositório, que é o coração, que, como eu falei, é sempre único, independente de marca, white label, se eu estou negociando com a HCO, com Sírio, com uma operadora, o repositório não é da instituição. Ele é um repositório ambulatorial, ele não é um prontuário hospitalar, e nem é para ser, né? E ele tem as informações que o médico precisa para fazer uma boa consulta. O histórico das internações, as medicações, as aferições, dados vitais, os exames, os resultados, as imagens, né? Então, é isso que o médico precisa. E aí, só que não adianta eu ter uma carteira que está isolada, né? Porque aí eu fico dependendo do paciente imputar Uhum. todos os Uhum. dados ali, a gente sabe que é muito difícil acontecer. Então, o modelo que eu tenho é eu pego esse repositório e eu vou, então, mediante consentimento do paciente, ponto a ponto, eu vou conectando esse repositório às instituições. Aí eu começo a integrar e é exatamente o momento que a gente está desde novembro, quando a Rafa nasceu. A gente pega e bate na porta do hospital, da operadora, cartão de desconto, da indústria farmacêutica, e diz o seguinte: interessa para você informações do paciente quando ele não está no seu banco de dados, quando Uhum. ele não está na sua instituição, porque se você for um cliente da Redditor e você passar em qualquer um dos 75 hospitais, ele sabe tudo de você. Sim. Só que se você passar hoje e ontem você foi num consultório particular, você não sabe. Se você perguntar para sua operadora de plano de saúde o resultado do seu exame, ela não sabe, ela não tem. A operadora tem dados administrativos seus, autorização, que procedimento se realizou, que exame se realizou, mas ela não tem o resultado do seu exame, né? E com isso, o que acontece? Eu sou uma operadora e meu paciente passou ontem num hospital da Amil, fez um monte de exame. Aí amanhã ele vai no hospital da Redditor. A operadora não informa para a Redditor, porque ela não tem essa informação. Ela tem uma informação administrativa, mas ela não tem como ajudar ali a outra, a Redditor, a evitar, a repetir todos os exames, a mudar medicamento, né? Quer dizer, até o paciente. Comigo acontece direto, né? Ah, tá tomando medicamento, você vai no outro lugar, o cara muda todos os seus medicamentos, a caixa de medicamento nem acabou ainda, né? E aí você vai no consultório, Sim, sim. você não tem. Então, e aí é essa abordagem que a gente pode parecer até bem simplista, mas é assim que eu chego nas instituições.
Mas Você. espera aí, agora você me confundiu. Eu com a minha Por cabeça quê? limitada aqui de médico, você falou que o Ah, modelo é B2B. Eu estou vendo um baita de um valor no B2C. Eu estou vendo ah, aqui, eu quero te comprar, aham. pô. Ricardo, como é que vocês fazem isso? Hoje, a gente é B2B2C, tá? Tá, Por quê? Porque para eu também convencer o hospital, é uma roda mesmo, é uma engrenagem. Para eu convencer o hospital operador a adotar a integrar com a gente, eu preciso ter paciente na base. Então, perfeito, aí perfeito, vira perfeito. muito aquela coisa do Tostines lá, do Sim, sim, ovo da sim. galinha, né? Então, hoje, eu ainda dependo muito de instituições que estão apostando no nosso modelo. Perfeito. Mas, por exemplo, a gente está entrando num projeto unificando 10 hospitais. Que momento 10, vocês estão, André? Como é que vocês tá? estão aí de números? Que no momento vocês estão aí? Não, a gente está no momento totalmente early stage, a gente ainda não tem contrato fechado, tá? Ok, Estou sendo bem transparente aqui. É, as negociações elas estão muito avançadas, mas a gente começou em novembro, né? É muito perfeito. recente. Aí veio final de ano. Então, e é um trabalho Ah, mas de. você tá naquele momento de game change, né? Porque, tipo, fecha Sim, alguns contratos, você passa para outro jogo, né? passa para outro jogo, e inclusive também outro game changer é a questão dos investidores que já estão procurando a gente, né? Legal. A gente já falou com investidores que vieram procuraram a gente. Então, e tem, sim, por exemplo, tem contratos que a gente está falando de milhões de vidas. Uhum, Então, quando eu trouxer esses milhões de vidas, muda completamente, como você mesmo acabou de falar, né? Porque aí eu trago milhões de vidas para minha plataforma. Eu tenho cidades aqui no interior de São Paulo que a gente está negociando, então já entra, são populações assim, vai, 250 mil, 500 mil vidas, mas fortalece a minha. E aí, para também buscar e ser atrativo para essas redes, a gente trouxe o que você falou lá no começo, trouxemos IA, né? E uhum, aí a gente veio como? Com parceiro, porque a gente é totalmente bootstrap, a gente não tem nenhum uhum, investidor, né? A gente trouxe sócios agora que puseram valores simbólicos, mas que não era. O objetivo meu eu trouxe dois médicos, o Alberto e o Bressan. O Alberto, que é um cara que faz saúde corporativa antes de existir esse nome, há mais de 20 anos ele faz isso. O Alberto é um cara que ele tinha anuidade, ele tem anuidade, há anos ele tem anuidade com o paciente dele. É um negócio totalmente diferente. Um cara. disruptivo, né? O Bressan veio da indústria, então ele me traz um know-how de indústria que hoje a indústria está se mostrando um grande cliente nosso, porque eu resolvo um problema de regulamentação, eu consigo fazer com que a indústria fale com o paciente de uma forma regulamentada. Como? Uhum, Primeiro, eu tô no meio, começa daí, então eu tenho os consentimentos todos. Segundo, eu faço uma ponte entre a indústria, o médico e o paciente. Tá? Um exemplo claro, hoje a gente tem uma indústria que está negociando com a gente, eles têm 90 mil médicos na base. uhum, E eles querem, claro, que esses médicos prescrevam os medicamentos deles. E eles aí têm várias ações, mas não são ações muito efetivas, uhum, né? Ações muito mais parecidas com marketing do que com business mesmo, né? Então, com a nossa plataforma, eles vão oferecer a Rafa para esses 90 mil médicos. Claro que é opcional, né? Ele não pode sim, obrigar óbvio. a usar, mas e esse médico vai dizer para o paciente dele que ele tem a Rafa. Baixa a Rafa Uhum, porque eu vou buscar os seus exames ali, eu vou alimentar, se eu tiver integrado, que é outro caminho de integração com as plataformas de clínicas e consultórios que a gente está fazendo. Aí ele pode também alimentar, né? Consultar, todo mundo pode, porque o paciente tem um botão lá dentro do mobile que ele manda o link no WhatsApp do médico. Então, uhum, consultar, qualquer pessoa, não precisa conhecer Rafa, ela consulta o prontuário do paciente. Esse link ele expira em 24 horas, tem todo um cuidado com o LGPD, né? Mas hoje consultar sim. Mas o que a gente quer é mais. A gente quer que o prestador ali, seja um médico, seja o hospital, ele alimente também esse repositório do paciente, né? E aí a gente começou então a buscar soluções mais atrativas. Ah, não, eu estava falando, desculpe, estava falando só para concluir da indústria farmacêutica. Aí, dentro da minha plataforma, o médico consegue.
mandar, concentrar ali o envio de receitas de medicamentos e de exames também por paciente. Então, lembra que eu estou falando da indústria que entrou no projeto comigo para oferecer Rafa para esses 90 mil médicos. Esses médicos prescrevem para os pacientes usando a Rafa, tá? Aí, o que que eu posso fazer com todos os consentimentos que são necessários? Eu posso dizer para o médico depois encaminhar uma mensagem perguntando se aquele paciente está tomando a medicação. A indústria não pode perguntar para o paciente. Uhum. E se tiver o consentimento, eu posso devolver até de forma nominal, quer dizer, identificada, né? Posso identificar o paciente, se o paciente consentir, ou pelo menos eu consigo devolver de forma anonimizada essa informação para a indústria, né? Então, a indústria se mostrou um grande cliente. Ah, É, pô, você ajuda muito a estruturar ciclo de cuidado, pô. Faz muita diferença. sim. Exato. E aí que nós trouxemos também. Aí trouxemos a IA para fazer o quê? Pronto atendimento digital. Então, é mais um Legal. atrativo para eu entrar, por exemplo, num hospital, numa operadora. É, trouxe a navegação de pacientes conduzida por IA, com apoio de IA também. Porque aí eu acabei não Isso falando. está rodando já? Tá, tá, tá. A gente tá. O nosso parceiro, ele tem isso rodando. Como eu te falei, como a gente não tem nenhum contrato, eu ainda não tenho rodando como Rafa, tá? Mas o parceiro, por exemplo, nosso, ele está dentro do estado de Goiás. Uhum. E ele é o único que eu conheço que a gente tem conhecimento com esse modelo de pronto atendimento digital, que é homologado como Software as a Medical Device pela Anvisa. Então, isso é um grande diferencial, porque as soluções que a gente vê, elas são soluções de teleorientação. Elas não são realmente um pronto atendimento, porque as outras soluções, elas precisam sempre da intervenção humana. Uhum. E a gente consegue concluir um atendimento só com a IA, tá? É, única ferramenta que a gente conhece e eu gosto muito, nem tem problema de falar, é o Maria, que é da rede Mater Dei. O Maria, ele faz esse pronto atendimento, só que ele é focado em saúde corporativa. São os clientes corporativos deles. Mas eles querem entrar no B2C, né? E aí Uhum. eu respondo a tua pergunta lá atrás. O B2C é muito caro para entrar. Eu só vou entrar no B2C quando eu tiver investidor. Perfeito. O CAC do B2C Entendi. é altíssimo, né? Entendi. Então, então hoje o que eu tenho no B2C é a versão free, que é uma versão offline, baseada no autocuidado. Você pode baixar, você pode imputar seus exames, imagens, PDF, você pode fazer as aferições, você tem os lembretes de medicamento, tem bastante recurso na versão gratuita, mas eu não monetizo, então não é o meu modelo de negócio hoje. Ela está lá na loja porque faz parte da minha estrutura ali de negócio. Mas a gente vai entrar, porque você imagina, outro grande cliente nosso são os cartões de desconto, porque o cartão de desconto ele sabe que o modelo que ele tem hoje não vai durar muito, vai durar muito pouco. Ou vem a regulamentação, ou vem os planos Novos ambulatoriais, planos. Sim. ou vem os dois. Ou vem os Que dois. é o que parece que vai acontecer. Vai acontecer isso, parece. E aí o que acontece? Hoje, os dois principais cartões de desconto têm 30 milhões de vidas. 30 milhões, os dois principais. Foi muito rápido, né? É. E eles, sem demérito algum, porque é o modelo de negócios deles, o cliente compra sabendo, Uhum. eles não fazem nenhuma gestão de saúde, eles não têm nem a informação de dados, não tem um prontuário, né? Alguns já têm, os menores, alguns já têm. Mas Uhum. eles vão até o agendamento. Eles têm concierge para ajudar, o Uhum. paciente. Uhum. Mas a partir do momento que o paciente está ali na frente do médico, acabou a Acabou. relação, né? E aí, quando a gente apresentou, eles, pô, peraí, então eu posso fazer, além de eu prestar um benefício para os pacientes, para a rede de médicos e de laboratórios, eu também começo a me preparar, então, para uma regulamentação, né? E Legal. hoje, se eu quiser entrar no B2C, a hora que eu entrar, na verdade,
Você vai entrar, você sabe que você vai entrar. É uma questão de Sim, tempo. mas aí eles passam a ser, de certa forma, concorrentes, porque o meu produto de pronto atendimento digital, Ah, tá, é verdade. aliado, Entendi. aliado a uma. A gente tem que estudar bem. E aí a gente está se aliando a um cartão, que aí a gente está fazendo uma parceria, que usa. Isso eu nem conhecia. Eles usam a estrutura física da Unimed, das Unimeds do Brasil todo. Eu não imaginava que a Unimed tivesse esse interesse, mas faz sentido, porque assim, se ela não vende o plano, ela, pelo menos, ela está vendendo o serviço, porque tem Não sabia. ociosidade. É. Aham, sim, sim, Então, sim. esse cartão, que ele Mas é o pertence. que isso? É o Unimed Brasil? Não, na Unimed do Brasil não. Tem algumas Unimedes lá do sul do país. Eles eu não tenho autorização para dizer quais são, mas Entendi, entendi, chama Unicard. Talvez até entendi. tenha alguma coisa pública, mas eles têm essa rede e é novo. Não, mas está em funcionamento isso hoje. Sim, tem já 300, 35 mil vidas. É Tá. pequeno ainda. Mas por que que é também? Porque eles estão estruturando muito bem o produto. E aí, quando a gente vem com a Rafa, esse paciente que hoje, se ele for atendido na Unimed de uma cidade, ele não tem nenhuma informação se ele for atendido na outra, com a Rafa isso já muda. Então, o cartão viu um benefício grande na Rafa para incrementar o negócio dele. E para mim é extremamente importante porque eu aí entro num produto que eu passo a ter um pronto atendimento digital e passo a ter uma rede física, eu passo a ser híbrido. E aí, sinceramente, aqui, sem nenhum problema, eu vou começar a buscar quem? O cara que paga o pacotinho de telemedicina, Sim. que é limitadíssimo, quer dizer, é legal, mas é aquilo, e o próprio cara que tem cartão Uhum. também, né? Então aí a gente acaba tendo um produto mais robusto e com volume eu consigo ser extremamente competitivo, né? Tá, E como é que aí está o planejamento disso que você possa falar? Como é que é o tempo de maturação aí desse negócio de vocês? você fala do que a gente tem aí de já com perspectivas de fechamento de contrato, tudo isso? Ah, exatamente. Ah, Sim, a tua perspectiva, você hoje, com a tua visão de mercado que você tem, você vê, você entrou nessa operação com uma visão de futuro. sim, 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 O que que você pode falar que não seja comprometedor? sim, sim. É... Não, sim, não, eu entendi a pergunta. Na verdade, assim, é curto prazo mesmo, né? Porque é um jogo que também não dá para você demorar muito. É muito entrante, é muito concorrente. Por mais que o nosso modelo, a gente tem visto modelos assim que são partes do nosso, né? Gente totalmente focada no B2B. Você pega uma Nilo, Uhum. que eu sou apaixonado aí pela Nilo. Acho Não, genial. a operação da Isadora é genial. É genial. E agora ainda levou o Emerson para lá, né? É, Então, assim, exatamente. Golaço. aí muito bom. Só que eles são focados no B2B. Talvez lá na frente lance o B2C, mas eles têm o foco ali, B2B, navegação de pacientes, focado muito em operador. É, que eu falo, o jogo pode mudar, então a gente também tem que estar atento. E aí você tem muita gente no B2C, mas aí com o quê? Ou com cartão, ou com telemedicina. E aí tem outros falando de interop, mas ainda tentando naquela ideia de conectar as instituições, né? Então, quando você pega o nosso modelo, realmente a gente não tem assim, um concorrente direto com esse modelo. Tem outras pessoas já se colocando como Health Wallet, mas Uhum. também muito de forma offline, né? Quer dizer, o paciente ali fazendo autocuidado, entende? Porque é muito difícil, né? Foi que eu respondi para um investidor grande aí, até um amigo, ele, pô, mas várias pessoas tentaram. Eu disse, por isso que eu tô nessa. Porque se eles tivessem conseguido, aí eu não teria espaço, né? Então a gente tá porque é difícil, entendeu? Tá, maravilha. Peraí, eu preciso de dois temas aqui relevantes. Já Vamos estourei lá. meu tempo com você aqui, tá? É, Mas o papo tá muito bom. Esses dois eu não posso deixar de falar aqui com você. Que um deles é a questão de como é que você está vendo esse crescimento do ecossistema de health tech e sim, esse papel aí hoje que você está envolvido com a iniciativa FIS dentro desse sim, mercado.
E depois Sim. eu queria que você falasse um pouquinho da história da humanização da saúde e até trouxesse um pouquinho dos teus projetos de voluntariado. Não, perfeito. Em relação aí a essa questão da iniciativa FIS, é outra novidade na minha carreira, né? Porque você vê, Eu e vi que aí, você está animado, pô. não, estou muito animado. E outra coisa, mais um aprendizado, mais uma coisa para usar nas minhas mentorias. O ano passado, o Rodrigo Vilar, que é o CEO, né, Aham. filho do Josier, que é extremamente conhecido aí no Rio, principalmente, mas no Brasil todo, é, me ligou num domingo para pedir indicação para um palestrante para um painel. Pô, rapidinho eu indiquei. Pô, daqui a pouco ele me manda outra pergunta. Ah, pô, mas e esse outro painel? Cara, ele aí foi, meu. Quando foi indo, a gente ficou meses nessa relação, voluntária da minha parte, sem remuneração, nenhum problema com isso. E eu pus 25 palestrantes lá na FIS do ano passado. 25 palestrantes convidados meus, né? Eu coloquei 100 cortesias lá. E, porra, e aí você vê, uma iniciativa de ajudar de verdade ali. Eu não tinha outra pretensão. O cara, pô, pediu ajuda, eu ajudei. E aí ele gostou muito, né, cara, do meu trabalho ali. Pô, o cara trabalhou, ajudou, sem cobrar nada, sem pensar em nada. E aí ele me fez um convite agora. A gente começou a falar logo depois do evento, em dezembro. Janeiro tirou férias, fevereiro e comecei. Meados já de fevereiro eu comecei lá. E a iniciativa FIS ela tem esse propósito, né, de ser realmente hoje o maior ecossistema de saúde da América Latina, né? O maior evento ali da América Latina em inovação. A gente tem um hospitalar que é muito grande, mas quando eu falo de inovação em saúde focado, a gente é o maior. Foram 7.500 pessoas no ano passado. Esse ano estamos projetando 10 mil pessoas. Vamos aumentar o número de painéis. O ano passado foram 450 palestrantes, esse ano vai ser mais. Aumentamos o número de palcos. Por quê? Porque o próprio nome, a iniciativa FIS é uma entidade sem fins lucrativos. É óbvio Uhum. que a gente tem, as pessoas confundem, né? Não é uma empresa de graça, é sem fins lucrativos, mas a gente tem as fontes de receita ali e tem outras empresas ali ligadas. Mas o que acontece é que o propósito que é legal, porque o propósito é fomentar a inovação na saúde, mas também resgatar um pouco do Rio de Janeiro, no aspecto do Uhum. evento, principalmente, né? Então, não só do evento, mas do mercado, porque a gente sabe, né, o Rio sempre foi ali o centro de eventos no Brasil e se perdeu, né, nos últimos anos, aí, talvez nas últimas décadas. Então, Não, isso aí tem que tirar o chapéu pro Josier, que ele faz com maestria. faz, e agora ele como presidente ali da Associação Comercial, quer dizer, ele é um cara que nasceu para isso mesmo, né? E o filho, né, hoje o Rodrigo, que é o CEO, está seguindo o mesmo caminho. Então, fez Rodrigo, sentido. Rodrigo, Rodrigo vai pintar aí, pô. Convidei ele, pô. Ah, né? Só tem que tomar cuidado porque tem que fazer um monte de pi, 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 porque o Rodrigo ele é puta, meu. Cada áudio que ele me manda, eu dou risada aqui em casa, o pessoal dá risada, que é aquele um jeito muito agitado, né? E eu estou gostando muito porque, assim, primeiro, eu deixei muito claro que eu tenho lá a minha empresa, então isso ficou muito. Que foi um problema, e foi um problema, assim, era realmente um conflito de interesse na MV, Uhum, uhum, né? uhum, A uhum. MV hoje eu concorro ali em algumas coisas com a MV, Sim, sim. é, com as devidas proporções de Óbvio, lógico, tamanho, lógico. né? Mas Só uma inclusive, questão de tempo. é, com certeza, o Paulo levou 30 anos, mas hoje a velocidade é outra, né? Então, Tecnologia exponencial, pô. pois é, não, mas é mesmo, né? É mesmo. E aí, cara, esses dias eu tava vendo, eu tava comentando com o meu time, né? Mandei lá para eles, a empresa recebeu 3 milhões, como, eu não lembro o nome agora, 3 milhões de dólares, o valuation foi para 100 milhões, do zero foi para 100 milhões. Então é diferente, o jogo é diferente. Por isso que eu te falei, não dá para ir devagar, assim, ou acontece ou Sim, não sim, sim. acontece. Então é um ano para as coisas acontecerem, um ano tem que virar o jogo, né? E aí essa questão da humanização, eu começa muito com a forma como eu penso que
às vezes até tem gente que não concorda. Eu penso o seguinte: não existe. Eu não gosto muito daquela coisa do o pessoal e o profissional no sentido de comportamento. Eu gosto, sim. Você tem que ter, quando você está com a sua família, você tem que ter o tempo para a sua família, você tem que ter tua vida pessoal. Mas eu não gosto muito quando fala assim, não, mas eu sou, no pessoal eu sou de um jeito, no profissional eu sou de outro. Eu não. Então, quando você tem esse Concordo. pensamento, né, e aliado ao que eu aprendi, o que eu inventei talvez um pouco também, que quando todo mundo ouve falar que na saúde existe um bichinho que pica, né? Que você nunca mais sai. E esse bichinho, eu fui tentando entender e descobri que ele se chama propósito, né? Perfeito. Então, quando você tá ali, cara, pô, que nem eu invisto numa empresa, liguei pro fundador da empresa ontem, cara, falei, pô, tu sumiu, não sei o quê. Pô, me desculpe, é que minha filha morreu. Cara, primeiro eu fiquei sem graça. Depois eu fiquei, caraca, meu Deus do céu, né? O que que eu falo agora? E aí, Deus, meus sentimentos, etc. Mas ela tinha 3 anos a menina, né? Meu E, Deus. e essas coisas a gente convive como diretor de hospital todo dia. A Uhum, Covid, cara, a gente ajudou a salvar muita gente. uhum. E quando a gente trabalha na iniciativa privada, sempre vem aquelas coisas, mas você está ganhando dinheiro. Sim, claro que nós estamos ganhando dinheiro, porque Sim, sim. é só o dinheiro que consegue transformar mesmo a vida das pessoas, né? A concentração, eu sou a favor de concentração de riqueza. A gente sabe que medicamentos, um avião, a televisão que você tem na tua casa, a Wi-Fi, tudo que você tem de inovação, de conforto, veio da onde? Veio de empresários que tiveram coragem, que tiveram dinheiro e que podem ser qualquer coisa na vida pessoal deles lá, tipo, o cara eu não gosto dele, não tem problema, cara. Mas a gente precisa dessas coisas para poder fazer acontecer. E aí, e gerar emprego, né? Gerar emprego. Sim. Mas a saúde, ela traz essa questão para mim, sempre desde o início. E começou lá atrás no São Luís, quando eu cheguei, né? Já contei a história, vindo da Xerox, sem saber nada de saúde, nada. E o gerente da UTI pediátrica, gerente médico, falou assim para mim: nós estamos muito felizes, ansiosos com a sua chegada, porque a gente quer que você encha a nossa UTI de criancinhas. E usou essa palavra, E- criancinhas. Cara, a minha vontade ali na hora foi ir embora. Eu falei assim: que emprego de M eu arrumei. Eu arrumei um emprego horrível, cara. Como que eu vou arrumar um emprego que eu vou encher a UTI de criancinhas, né? Vim para casa, fiquei ali, pô, fiquei mesmo abalado com aquela coisa, né? Não quero isso para minha vida, né? Só que, cara, comecei a refletir, conversei com algumas pessoas e a gente não gera doença. Eu não saio atropelando criança na rua, eu não saio atirando em ninguém. O Uhum, que a gente proporciona é o recurso. Então uhum, você tem sim que abstrair algumas questões. Você não consegue levar para todo mundo, mas essa é a vida, cara. A gente não uhum, inventou isso, né? Então, se eu consigo fazer no meu trabalho o melhor possível para oferecer a melhor assistência para mais pessoas, né? E aí vem a questão da Rafa, por exemplo. A gente quer sim, a gente tem esse propósito de levar a saúde para mais pessoas, né? Eu estou falando de dinheiro, estou falando de business, mas eu quero levar a saúde para mais pessoas. Então, ela é sim uma forma de eu atingir mais pessoas por meio da telemedicina, da saúde digital, né? E isso é um propósito. Então, quando você vem para a saúde, é muito da sua própria essência ali, né? E eu acho que quem não tem, não fica. Se concordo. fica, fica muito escondido, né? Fica muito escondido. E aí é isso, eu vou misturando um pouco das coisas que eu te falei. Aí. Não, mas entra um pouquinho no projeto aí do teu avô, pô. O caso Antônio Baiano, pô. Sim, esse projeto, eu tive que dar uma desacelerada nele Não, por questão imagino, de, né, pô? Você não para, pô. é, por questão de priorização. Mas ele é interessante que ninguém fez ainda. Na verdade, ele começou com uma ideia de homenagear meu avô. Como meu avô era carroceiro, eu pensei, o que que é mais parecido hoje em dia? São os catadores, né? Que têm um trabalho genial.
eu fui conviver ali com os catadores ali, né? Existe uma instituição chamada Pimp My Carroça, Uhum. que o fundador, faz tempo que eu não falo com ele, mas ele começou reformando essas carroças dos carrinheiros, né? E aí eu fui conectando coisas, e eu sempre gostei de móvel, e eu sempre gostei de madeira, e aí eu comecei aqui em São Paulo passar ali, principalmente Minhocão, Pinheiros, um monte de loja que são antiguidades, mas não tem o valor assim de antiguidade. É aquela loja que o cara às vezes não tem nem um CNPJ aberto, tá ali um amontoado de coisas. Tem umas mais estruturadas, mas tem muitas que são assim depósitos ali de tem móvel antigo, tem móvel velho, tem móvel estragado. E aí eu comecei a pensar muito na questão da sustentabilidade. Então eu pensei em três pilares mais uma vez: social, o ambiental, né, e o econômico ali. Então Uhum. é, eu criei um modelo onde eu trouxe uma marca, então trazendo uma grife, uma questão premium onde eu criei um marketplace em Uhum. 2010, eu acho que, cara, era caro. Eu gastei tipo mais de R$ 100.000 só no. Hoje que você tem de graça, você tem marketplace de graça, você baixa ali e usa, né? Não, eu gastei uma grana na época, porque a ideia eu ponho, eu seleciono, eu faço um garimpo, né? Uma curadoria, para um nome mais bonito de imóveis dessas lojas. Eu Tá. pego, ponho um preço premium neles, o cara restaura. Aham. Eu descobri também o seguinte: ele só restaura depois que vende, porque o cara não tem, muitos deles não tem dinheiro para restaurar o móvel, depois não sabe se vai Entendi. vender, então eles trabalham no dia ali, aquela Sim, coisa sim. do almoço e da janta mesmo, né? Então, eu ponho o móvel no meu marketplace, a minha marca, e eu pago um preço maior pelo móvel daquele cara e deixo o móvel lá na loja. Sim. Porque aí eu não preciso ter estoque. Eu resolvi o problema do estoque, porque eu não preciso ter estoque. Eu tenho o problema da vitrine, e aí a gente etiqueta o móvel com o Antônio Baiano. A gente trouxe a questão até de energia, porque pô, o móvel é antigo, tem gente que não gosta. A gente trouxe a questão das pedras para reenergizar ali o móvel. E aí o que acontece? Uma parte da. Então eu pago melhor o cara que está ali, né? Claro que eu tenho um preço premium aqui. Eu crio um lugar onde as pessoas possam procurar ali o móvel que ela quer, uma cadeira Luiz XV, Luiz XVI, uma poltrona, etc. E eu comecei a pensar também no B2B, né? Aí eu comecei a observar, por exemplo, tem shoppings que tem eventos que tem aquelas, principalmente mesas, você vê muito. Aí eu falei, bom, então tem aqui uma pegada e a ideia de pôr o móvel ali também, mas estando à venda, que tem alguns lugares, eu tenho algumas cafeterias que fazem isso, alguns lugares mais assim, não digo alternativos, mas tem poucos lugares que você consegue comprar o que está ali. Então, mais ou menos nessa mesma linha. Sempre aproveitando espaço. Resumindo, dá para fazer a diferença, né? Dá para fazer. E aí, só para complementar, pegando parte disso e ajudando os moradores de rua. É isso. Pô, legal. Parabéns, cara. Muito Eu vou bacana. retomar em breve, assim que eu conseguir um pouco mais Olha aqui, equilibrar. o acaso não existe. Tem agora uma obrigatoriedade para minha equipe aqui para fazer um corte disso daqui, para você se Sim. sentir pressionado a retomar, entendeu? Ver se o pessoal engaja aí no corte falando sobre isso. Aí você vai ficar constrangido, vai falar, poxa vida, eu tenho que fazer isso daqui. Última pergunta para a gente finalizar. O que que é o Vamos lá. sucesso para você? Sucesso para mim é assim, família, né? Eu acho que hoje, por exemplo, meu filho fez 18 anos em janeiro e passou. Primeiro ele passou na FEI, ficou esperando as outras e agora passou na Universidade de São Carlos. Opa, parabéns. A gente escolheu o campus de Sorocaba, vai morar sozinho, não vai nem no supermercado aqui em São Paulo. Não faz nada.
Mas quando você olha, para mim, essa construção, o que eles estão se formando, né? Pessoas boas, pessoas do bem, né? Isso para mim é sucesso, assim. Então, claro que já podia pensar em alguma coisa em relação ao trabalho. Eu acho que no trabalho especificamente, sucesso para mim é formar pessoas. Eu tenho orgulho eu até parei de falar porque eu estava ficando chato, mas assim, eu vou em eventos de saúde, eu encontro duas ex-secretárias que têm uma carreira, uma é diretora aqui, outra é diretora lá. Eu tenho uma pessoa que eu contratei, nem era da saúde, como executivo júnior no São Luís, hoje é diretor no Fleury. Então, isso para mim é ter sucesso, cara. Ver as pessoas que você pôde, de alguma forma, ter um impacto positivo na vida delas. Que conversa incrível, André. Maravilhoso. Acho que a gente Obrigado. conseguiu explorar bastante essa jornada. Dava para a gente ficar aqui mais algumas horas E conversando com tantos dá. insights aí que você tem e tantas coisas boas que a gente conseguiria tirar desse papo maravilhoso. Então, agradecimentos mil. Mais uma vez, tem que fazer o papel chato aqui do host, pessoal. Se inscreve no canal, ajuda a gente aqui. Onde é que o pessoal te acha, André? LinkedIn, eu sei que você é muito ativo. Basicamente LinkedIn, ali tem inclusive meu número de celular para quem tem conexão comigo, não tem problema de divulgar ali. Mas respondo as mensagens todas, 100%. E eu quero te fazer um Maravilha. convite, eu vou estar 8, 9, 10 e 11 no Rio. Quero receber você lá na Iniciativa FIS. Vai ser uma honra. Eu Estaremos quero, lá. não, com certeza, eu vou cobrar também. Tá bom, Muito, então. muito Meu amigo, obrigado, Ricardo. fica com Deus. Pessoal, até terça-feira que vem a gente se vê.